Glória a Deus. Queridos, eu quero falar hoje com vocês uma palavra que foi ministrada na Shalom em Curitiba pelo pastor Osni na semana passada. Uma palavra que na minha vida, na minha história de vida, na minha família, ela se fez verdade também. Eu quero falar com vocês a família e as finanças. Ela vai falar sobre dinheiro. E na realidade não vou falar sobre dinheiro, eu vou falar sobre a administração da sua casa. Eu vou falar sobre o cuidado que você deve ter com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, realmente de vocês andarem juntos. Queridos, por algo assim que tem nos chamado a atenção nesse tempo. O quanto de pessoas tem nesse tempo se endividado por má administração. A gente ouvindo e lendo, ouvindo testemunho e pessoas que nos procuram para conversar, né, Alex? Compartilham com a gente assim, como tem pessoas e como estão endividadas. E sabe o que mais nos preocupa? Nos preocupa nós como líderes da igreja, é ver jovens como vocês já endividados. E já gastando mais do que vocês ganham. E isso nos preocupa. Porque se eles estão falhando, nós como pais estamos falhando em ensiná-los, né? Então nós como igreja estamos falhando também. Então isso nos preocupa. Vocês sabiam que é o terceiro motivo de separação de casais? Finanças. Uma estatística feita por uma associação evangélica colocou que é o terceiro motivo por separação no meio de casais, porque não aguentam a dificuldade de falta de dinheiro, falta de das coisas em casa, falta de tanta coisa que acontece, até de amor e carinho nessas horas, né? Quando começa a coisa ficar justo, meu querido, não tem beijo e abraço que resolve. Experiência própria, querido. Quando a coisa começa a ajustar, não tem beijo, né? Beijo não enche a barriga, não é verdade? Não paga a conta. Abraço não paga a conta, não é verdade? E isso é uma coisa assim que eu já passei por isso. Já passamos por isso, né, meu amor? Nós já passamos por isso. Deus tem um grande propósito para as famílias acerca desta área sobre finanças. Queridos, o que nos chama a atenção é ver pessoas que estão deixando de investir em filhos, deixando de investir no bem-estar da sua família, por não ter como investir nisso. O que nós estamos comentando com o Ednei nesse final de semana, o pastor Ednei de Rio do Sul está aqui conosco. Fica em pé, Ednei, com o pessoal que não te conhece, Fabiola. Esse é o Ednei lá de Rio do Sul, o pastor da igreja lá, que atende, o irmão que atende a igreja lá. Nome de Deus, né? Nós estávamos comentando com ele nesse fim de semana o quanto tem de pessoas nesses dias, queridos, que têm perdido tudo aquilo que conquistaram na vida, ou não conseguem adquirir, ou não conseguem aceitar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui nessa noite. Como tem sido a sua vida dentro da sua casa, como administrador do lar? Porque o papel do administrador é cuidar bem da esposa e dos filhos. O papel do administrador é saber zelar pela sua família. Qual tem sido? E você, ajudadora, qual tem sido o seu papel nesses dias? Você, auxiliadora. Vocês, filhos, qual tem sido a sua atitude em ajudar seus pais a administrar aquilo que Deus tem dado a vocês? Isso é uma coisa que envolve tantas e tantas situações e que mexe com nossas vidas. Em Isaías 1:19, você só vai marcando os textos, eu vou citar algumas partes desses textos. Em Isaías 1:19 diz: se quiserdes ouvires, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Queridos, esse texto fala: se você desejar, você almejar, você vai ter o melhor que Deus separou para a sua vida, o
melhor que Deus tem para a sua vida. Mas é só se você quiser. Nesses dias nós temos discipulado, temos atendido, temos visitado pessoas que quando você dá a direção sobre finanças, ele dá risada. Ele não concorda. Às vezes ele fala, não, eu quero uma direção, eu estou lá precisando tomar algumas posições. Olha, o dinheiro que eu ganho não tem nada para pagar as contas. Aí você fala para o irmão assim, corta as despesas. Ah, mas se eu cortar telefone vai fazer falta, se eu cortar televisão a cabo vai fazer falta, se eu cortar microfone agora. Som. Tá saindo. Se cortar certas coisas vai fazer falta. E queridos, e tem gente que não segue a direção. Aí você vê a pessoa numa situação complicada. Mas isso não é somente dentro da igreja. Isso tem sido muito grande na sociedade. Eu tenho amigos meus que trabalham com administração de empresas. O Adiel e o Michel são contadores, sabem do que eu estou falando também. O quanto tem de empresas falindo por má administração, não tem? Muitas e muitas empresas. Agora tem famílias falidas. Famílias falidas. Segundo o site do Silas Malafaia, Verdades Gospel, do Silas Malafaia, ele fez um comentário sobre finanças esses dias. Ele fez um comentário assim, que vai chegar um dia que não vai haver pessoas sobre a face da terra que não estejam devendo no cartão de crédito. Vocês acham que é verdade isso? Do jeito que o mundo está indo, isso pode acontecer mesmo. Porque é tão fácil usar o cartão de crédito, usar certas situações, usa cartão sem dinheiro, não usa cartão. Ele se usa tão fácil. Mas eu falo para vocês o seguinte: a sociedade faliu, não faliu por má administração, faliu por falta de sabedoria. A sociedade faliu por falta de sabedoria. Grandes empresários faliram por falta de sabedoria. Eu trabalhei na editora Bloch, da Rede Manchete, do falecido Adolfo Bloch, nos anos 90. Finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Foi um dos meus primeiros empregos. Foi o segundo emprego meu. Queridos, há uma grande empresa que havia, vocês talvez lembram, né, os mais da minha idade, assim lembram daquelas revistas Manchete, né, e outras revistas que haviam ligado àquele grupo. E você imagina, dono de emissora de televisão, emissoras de rádio e tudo mais, grandes empresas, faliu. Mas eu vi uma entrevista logo depois dele, anos depois eu vi uma entrevista dele. Sabe o que ele falou para o Jô Soares? Ele falou assim: eu fali porque eu não tive sabedoria. Eu não tive sabedoria. Eu não tive sabedoria de preparar alguém que tivesse uma melhor estratégia de como trabalhar. Eu fali por não ter levantado alguém, como nós usamos o termo, ele não soube fazer discípulo. Ele não soube fazer discípulo. E ele faliu. Só que ele não faliu sozinho. Ele levou para o buraco toda a família, toda a história de uma empresa que tinha 60 anos no Brasil. Ele jogou tudo pelo ralo por falta de sabedoria. Talvez seja uma das maiores falências que o Brasil tenha visto. Eu não lembro de ter ouvido outra falência como esta. Mas um tempo depois, eu estou numa igreja em Minas Gerais, eu ouço o testemunho de um filho, um sobrinho de Adolfo Bloch, pastor da Igreja Batista Getsemane, no Rio de Janeiro. Ele usou o termo assim: quando o meu tio faliu, o tio Adolfo faliu a empresa por má administração, ele não faliu só a empresa, mas ele acabou com a nossa família. Olha a responsabilidade. E nós hoje falamos isso tão naturalmente, né? Sobre, vamos gastar dinheiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Provérbios 30, versículo 8 e 9, diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira,
não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que, se suceder que estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Para não suceder que eu estando farto, te negue e te diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e provenientemente diga: em nome de Deus. Ter uma vida equilibrada. Devemos saber usar o dinheiro, não ser usado por ele. Devemos saber usar os nossos bens, administrar os nossos bens, e não sermos administrados e usados por ele. A moda, na minha época também de adolescência, também tinha isso, né? Era mesada. É mesada ainda aí, os adolescentes? Não é mais. Mudou o nome. É salário agora? Não é? É o que é? Entra usado? Ou é ajuda? Lembra? Como é que é? É cadeirada? Queridos, quando eu tinha meus 9 anos, 8 anos, meu pai me dava uma mesada. E meu pai sempre falava, primeira coisa, tira o dízimo. Meu pai não era evangélico nessa época, mas ele falava, tira o dízimo. Segunda parte, ele falava, veja o que você precisa comprar e veja o que você ganha. Eu ganhava aquele barãozão que tinha na época, 5.000 cruzeiro, cruzada, não lembro o que era, né? Sei que era uma notona, assim, dava um palmo, assim, azul, né? Era, não lembro da nota agora, o valor. Mas ele dava uma daquela, ficava bom bem, que não. Está estralando o negócio. Queridos, eu ficava muito contente. Só que meu pai sempre falava para nós, administre bem. Cuide desse dinheiro. Cuide. Compre aquilo que você precisa. Hoje em dia, os pais dão ajuda nos filhos. Os filhos vão lá e torram o dinheiro e depois, pai, acabou. E o pai vai lá e cash de novo. E aí, varão? E aí, varão? E os filhos, toda vez que precisam, vão lá, pai, acabou. E o pai vai lá e cash. Vamos aprender alguma coisa com isso? Porque um dia, querendo ou não, se não tiver sabedoria de Deus, a fonte seca. E quando seca, muitas vezes o motor não puxa nem areia do fundo. Seca de vez. Então nós temos que ter sabedoria. Nós, pais, temos que ter sabedoria de como administrar aquilo que Deus nos deu e aquilo que nós estamos dando para os nossos filhos e aquilo que estamos ensinando para os nossos filhos. Queridos, nós temos que ter discernimento de Deus, o que é certo e o que é errado. Nós temos que saber ser verdadeiros com os nossos filhos. Uma vez, conversando com o irmão falou assim: Emerson, eu tenho uma dificuldade. Toda vez que o meu filho pede um dinheiro, eu dou para ele. Toda vez que ele pedia, eu dava dinheiro para ele. Só que hoje ele está trabalhando. Ele virou adolescente, está naquele primeiro emprego, Senai e tal. E ele falou: o que eu faço, mano? Eles me chamam de mano. Falou: o que eu faço? Ele não me ajuda mais. Ele não me ajuda em nada. E hoje eu estou passando por dificuldade financeira e meu filho não me ajuda. E ele perguntou: o que eu faço? Falei: querido, você errou lá no começo. Você teve a oportunidade de ensiná-lo a administrar, você não deu. Você não ensinou ele. E também você não foi um bom administrador. E ele ganhava muito bem. Muito, muito. Queridos, ele perdeu tudo. Teve que começar do zero de novo. E o filho dele seguiu pelo mesmo caminho dele. Acabou casando, sendo um mau administrador, perdeu tudo aquilo que conquistou em anos de empresa, perdeu a família, porque a esposa dele, quando pediu uma chapinha nova, não teve, entrou em crise, né? Ou quando pediu um cremezinho a mais por rosto, não tinha, ele e ela entrou em crise, porque ele não tinha dinheiro para dar. E queridos,
Sabe do que ele foi? Sabe que ponto ele chegou? O ponto de quem trabalhava de terno e gravata, do ponto de uma pessoa que tinha muitos bens, carro importado e tudo mais, e bater concreto em empresa, em construção, para poder comprar, para pagar pelo menos uma pensão para o filho. Ele herdou do pai, porque o pai dele até hoje bate concreto, nada contra quem bate, mas para quem foi, andou de carro importado, administrou a empresa, teve bons empregos, chegar a esse ponto, dos seus 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, é humilhante. Alguém que viajava de avião, alguém que comia nos melhores restaurantes, hoje come PF, porque não soube administrar aquilo que Deus tinha dado. Deus nos deu o trabalho para que possamos cuidar de nossas famílias. Deus nos deu saúde, trabalho e graça. Gênesis 2:8 em diante, o Senhor formou o homem e tudo mais sobre a terra e deu direção a ele para cuidar bem de tudo através do trabalho. Deus, quando criou a terra e formou o homem, criou Adãozão lá, e criou, e falou assim, ó, Adão, você vai cuidar de tal coisa, você vai fazer tal coisa, você vai cuidar de tal coisa. Deus já deu direção do trabalho, lá na criação. Mas, queridos, nós temos visto nesses dias pessoas que não são tanto de trabalho. Pessoas que não trabalham nem para o Senhor, nem para sustentar sua própria família, e principalmente nem para ser exemplo para os filhos. E muitas vezes, queridos, nós temos que ir lá para Provérbios 6:6, que diz, seguir o exemplo das formiguinhas, ó preguiçoso, para essas pessoas. Queridos, eu conheci grandes pessoas, quem talvez não me conheça, mas não sabe da minha história, eu trabalhei em lugares onde havia as pessoas mais ricas de Curitiba. Eu trabalhei em condomínios aonde tinha o homem mais rico de Curitiba, aonde ele chegava e falava assim, hoje eu ganhei R$1 milhão. Hoje eu ganhei, hoje só com a minha descida na garagem, uma ligação, eu fechei um contrato de R$500 mil. Era assim que funcionava. Mas esse homem, uma coisa que eu sempre me chamou a atenção nele, sempre me chamou a atenção. O nome dele era Salomão Soifer. É Salomão Soifer. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele é só dono do Shopping Miller, mais tantas outras coisas também. Mas tanto ele quanto seu Tito Brunato, que é outro morador do prédio, uma coisa que eles sempre falavam para nós. Um dia eu cheguei para ele e falei, seu Tito, por que o senhor anda? Ele tinha um Fusquinha Itamar, aquele Fusquinha Itamar, e ele falava assim, ele andava com o Fusquinha, eu cheguei para ele assim, seu Tito, por que o senhor anda de Itamar? Ele falou assim, você já viu pobre ganhar dinheiro? Eu falei, já. O que é a primeira coisa que o pobre faz? Compra carro financiado e diz que é dele ainda. Ele falou assim, e é verdade dele. A primeira coisa que se faz é começa a trocar de casa, ele não tem nem onde morar, e vai e troca de casa. Nada contra quem faz isso, desde que tenha sabedoria. Agora, uma coisa que ele sempre falou para nós, ele falou assim, se eu chegar aqui no prédio e ver vocês trocando de carro, eu tinha um Passat 81, um LS, e eu louco para trocar de carro, e eu falei, agora que eu troco de carro, ele falou aquela, eu até desisti, eu falei, não, vou ficar com o Passatinho. E ele falava assim, eu ia pegar um carro zero na época, e eu falei assim, seu Tito, mas, ó, ele me chamava de Becker, ele falava, e o Salomão também, ele chegou assim, ó, se nós dois pegar você de carro zero aqui, nós vamos dar um pau, nós vamos dar um pau, porque não adianta mais falar, você tem que ter sabedoria e ouvir e seguir direção. O Alex e o Jonas trabalharam já em estacionamento dos rincões lá. Perceberam? Alguns exemplos bons e alguns exemplos ruins. Mas uma coisa que Salomão sempre fez, querido,
Todos os filhos eram funcionários dele. Todos os filhos. Todos começaram lá embaixo. Quem já leu o livro do Antônio Emílio de Moraes, Liderança de Sucesso? Se você não leu, eu quero recomendar você ler. Antônio Emílio de Moraes era empregado dos irmãos, virou dono da Votorantim. A primeira coisa que ele fez, desceu tudo aparentado para baixo. O que era diretor, era presidente, não era isso, era aquilo. Vocês vão aprender a trabalhar. Aprender a trabalhar. E todos os outros que entraram depois começaram lá por baixo. Aí você fala, mas é loucura, isso não acontece. Meu sogro trabalhou numa empresa aqui em Curitiba, do japonês, e esse japonês, todo mundo que entrava na empresa dele, ele dava uma vassoura. Não, perdão, vou contar a história de novo. Esse japonês foi trabalhar numa outra empresa. Perdão, me perdoa. Ele foi trabalhar numa outra empresa. E chegou, o japonês hoje é muito famoso. E ele chegou nessa empresa e chegaram para ele assim, eu sou formado em tal coisa, eu fiz tal coisa a mais, e fiz isso em Boston, isso não sei aonde, isso, né? Fez um monte de coisa. Aí, o dono da empresa chegou, olha que legal, bom, você estudou bastante, né? Muita letra, muito desenho e tal. Você já trabalhou? Já trabalhei. Então tá bom. Eu vou pegar a tua ferramenta de trabalho. E ele estava de terno e gravata. O homem chegou com uma vassoura e uma pá para ele. Uma vassoura e uma pá. E chegou para ele e deu um quadro em volta de uma máquina. O dia que você aprender a limpar esse quadro em volta dessa máquina, eu vou te promover. E passaram os dias, e ele irado, né, bravo, porque imagina tinha formado e estava ali, varrendo, até tinha que desmontar a máquina, limpar toda a máquina, limpar o espaço, tirar toda a sujeira. Ele demorou dias, mas ele começou a entender o propósito disso. Queridos, com o passar dos dias, passar dos meses, virou o executivo da empresa, dessa empresa, virou o dono de uma empresa, onde ele fazia os painéis, né, que foi um dos que fez os painéis para Itaipu, que fez os painéis para outras empresas, grandes empresas do Paraná e do Brasil. Agora, o que eu quero dizer com isso? O Senhor nos deu uma família. O Senhor nos tirou, nós quando casamos, saímos da casa do nosso pai e nossa mãe, e se juntamos a uma pessoa e se formamos um. O Senhor nos deu essa família. Agora o Senhor quer que nós cuidemos bem, cuidar bem da nossa esposa, cuidar bem dos nossos filhos, para o Senhor acrescentar outras pessoas para cuidar. Para nós entendermos o propósito de amor e cuidado, para entender o propósito de como administrar nesses dias tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus deu uma herança para cada um de nós casados, são os nossos filhos. Mas eles só vão ser bem-sucedidos se nós soubermos ensiná-los a andar conforme a palavra do mundo. Quando nós temos exemplo, querido, o Senhor nos ensinou dando seu filho para morrer numa cruz crucificado por nós. Ele deu o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz crucificado pelo Vanderlei, pela Fernanda, por mim, por cada um de nós. Mas isso foi tudo bem administrado pelo Senhor. Ou você acha que Deus mandou de qualquer jeito, Jesus? Tinha todo um planejamento, toda uma administração, tudo certinho, tudo formado. E queridos, o que Deus fez através de Jesus, através do exemplo dele, marcou a nossa história. E nós podemos ver através da palavra, em tantas e tantas outras coisas, e não sabemos muitas vezes dar valor. Provérbios 13, versículo 7 diz: uns dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Talvez você não saiba valorizar aquilo que você tem do seu lado aí,
Talvez você não saiba valorizar quem está ao seu lado. Aquilo que você tem na sua casa, talvez você não saiba administrar. E eu digo para você o seguinte: foi Deus que te deu. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Aqueles que se vestem, o pastor nos citou exemplo de uma pessoa da Shalom de Curitiba, que ele ganhava R$1.000, ele ganha R$1.000, e o filho dele bateu o pé dizendo que queria um tênis de R$200. Ele deixou de comprar o alimento para casa para comprar o tênis do filho, para honrar o filho dele. Ele honrou de verdade? Não. Ele não honrou. Queridos, o que ele fez para mostrar status, ele para honrar, falar, não, eu comprei. Diz que ele falou, não, eu comprei mesmo, não, eu posso comprar. Só que na outra semana ele estava pedindo cesta básica para poder completar o alimento dentro de casa. Gente, tem gente, algo que o pastor Osni comentou, que mexeu comigo, ouvindo a palavra dele. Ele citou exemplo de pessoas que estão perdendo a sua própria casa para manter o som do carro bem arrumado. Estão perdendo a sua casa para ter um carrão na garagem. E que muitas vezes você vai ter uma Bíblia de 60 meses para pagar lá. Carnezinho lá de 60 meses para pagar. Mas é meu. Só que eu fui vendo a lei e eu tenho uma notícia para quem gosta de fazer financiamento bem longo. A lei diz no artigo 4.360 do Código Financeiro lá, não sei lá, um negócio do adiante, eu estou falando, diz que você só é dono do carro financiado ou de uma casa financiada quando você pagar tudo. Tudo. Você só vai ser dono quando você quitar tudo. Sabe por quê? Porque se você atrasar 3, você perde, não perde? E perde tudo que você deu. Agora, se você tiver o carro na garagem e tiver quitadinho, velho, você não tiver dinheiro para pôr combustível, você deixa lá que ninguém vai levar embora, não é verdade? É verdade. Agora, deixa de pagar. Deixa de pagar a prestaçãozinha da casa. Deixa de pagar uma, deixa de pagar duas. Ou intercala com o carro. Paga um mês o carro, um mês a casa, paga outro mês o carro, outro mês a casa. A você esquecer que o cartão de crédito, que está no meio também. Segundo, essa mesma pesquisa que eu fiz, diz o seguinte: que muitos não vão conseguir pagar tudo aquilo que compraram. Casa, carro, bens e outras coisas. Eu já trabalhei, queridos, nesse prédio que eu falei para vocês, e uma coisa mais assustadora que eu vi. Tinha um deputado que morava no prédio aí. Não é falando de eleição de hoje não, mas eu vou citar só exemplo de deputado. Esse deputado ficou sem pagar condomínio. Sem pagar condomínio. O condomínio era R$2.200, isso em 2003. 2003. Era R$2.200. Ele deixou de pagar um ano o condomínio. Um ano ele deixou de pagar o condomínio. Chegou um belo dia, uma ordem judicial dizendo que ele não poderia mais entrar no apartamento. Quando saísse todos da família, nenhum deles poderia entrar no apartamento se eles não fizessem o pagamento total daquela compra. Agora você imagina, eu magrinho, né? Eu era magrinho na época, magrinho na porta, o deputado é dessa altura, desse tamanho, ele era desse tamanho, altura, e ele chegasse aí, perto, eu vou entrar. Eu falei, não, o senhor não pode entrar, doutor. Não, eu vou entrar. Ele falou, doutor, você não pode entrar. Está aqui o papel, é lei. Eu sou deputado, fulano e tal. Eu falei, eu sei, eu sou empregado do senhor, mas o senhor não pode entrar. E ele falou assim, a lei está se voltando contra mim.
um outro porteiro que trabalhava com a gente falou assim: a lei não voltou para o senhor que deixou de pagar a conta também. E querido, ele só pôde entrar 2 dias depois, quando ele pagou toda a conta. Porque além dos 12 meses de atraso do condomínio, tinha ajuda, tinha multa e tudo mais, Agora, ele perdeu. Agora, eu falo para você o seguinte: e o que você tem perdido muitas vezes dentro da sua casa por não saber administrar tudo aquilo que o Senhor te deu? Hebreus 13, 5, perdão, Provérbios 22, 7 e Romanos 13, 8 fala sobre a dívida que escraviza. Não devemos pegar emprestado, não devemos ficar devendo, dever apenas o amor uns para os outros. Isso nós podemos dever, todo dia nós temos que renovar nosso amor uns para os outros. Mas dinheiro emprestado, uma coisa que a gente aprendeu: se você empresta o dinheiro, é melhor dar. Geralmente, quando muitas vezes a pessoa vem apertar, eu vou pagar. Muitas vezes não paga, não. E daí depois nós já temos que reclamar. A Bíblia fala para não emprestar. É melhor dar. Pagar a conta do outro. Às vezes deixar de comprar os sucrilhos que a criança quer para ajudar alguém, né? Eu não vou comprar, não. Depois eu compro os sucrilhos do neném, mas eu primeiro vou abençoar o fulano, compadre. Vou abençoar o compadre. Muitas vezes você deixa de dar o melhor para sua esposa, aquilo que ela mais necessita daqueles dias, para emprestar o dinheiro para um parente, para um amigo, para um filho. Mas em Hebreus 13 diz: aprender a viver dentro do orçamento, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixei, nunca jamais te abandonei. Queridos, sabemos usar aquilo que nós temos, Os filhos vão ser aquilo que ensinamos, principalmente os bons, principalmente aquilo que ensinamos de bom e de melhor. Também administradores do lar. Seu filho só vai ser um bom administrador se o primeiro passo for dado dentro da sua casa. Se você souber administrar os seus bens, você souber ajudar seu filho a administrar o pouco que ele ganha de mesada ou de ajuda, você vai saber que seu filho vai se tornar um grande homem. Agora eu sei, queridos, que isso não é fácil. Não é fácil. Em 2005, eu perdi tudo que eu tinha. Tudo. Eu trabalhei nesses condomínios, depois fui trabalhar no hospital evangélico, e apareceu a oportunidade de eu abrir um negócio para mim. E eu saí do hospital evangélico e investi tudo aquilo que eu tinha e mais um pouco emprestado no negócio meu. Poucos meses depois, no começo deu lucro, pagávamos as contas, nós tínhamos uma townerzinha estava sendo paga, tudo certinho, a gente usava a entrega de doces e salgados. Mas as coisas começaram pelo meio do caminho dar algumas deslizadas assim, sabe? A gente deixou de fazer algumas coisas que a Bíblia manda. E aí, eu perdi o ponto do sucesso. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e o pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicarão os fardos das vossas justiça. Eu perdi o ponto do sucesso. E queridos, eu perdi tudo.
Em um mês, a minha dívida saiu de 8 mil para 30 mil reais. E naqueles dias eu não ganhava nada. Talvez alguém até deva mais que eu. Mas para mim, que estava desempregado naqueles dias, e eu tinha uma esposa e 2 filhos, um pequenininho, que mamava, tinha as fraldas e tudo mais, era complicado. Passar um Natal comendo o restou de um tempo, comida francesa, né? Comendo assim que o filho vai comer um pão amanhecido de 2 dias e fala assim: pai, que gosto de sonho esse pão. Talvez você nunca passou fome na sua vida. Talvez você nunca passou por necessidade. Mas há muitas pessoas que já passaram e ainda passam. Eu fiz uma escolha um dia. Eu resolvi dar minha vida pelo Senhor. E o Senhor me levou a um lugar para quebrar o meu orgulho. E eu sempre esbanjei aquilo que eu tinha na minha adolescência. Mesmo desviado, mesmo com a vida torta, eu sempre esbanjei. E quando eu me converti, Deus me levou lá para os ribeirinhos no Amazonas. E no meio daquele rio Amazonas, com peixe, com tudo que tinha do bom e do melhor, lá naquele lugar, Deus fez eu passar fome, para me ensinar e me quebrar. E valorizar aquilo que o meu pai e minha mãe tinham dentro de casa. E tinham me dado. Agora, o mais difícil foi o dia que lá na minha casa só teve joelhinho de frango para comer com arroz de ontem. Essa foi a comida que nós tivemos, eu e minha esposa tivemos que comer há 7 anos atrás. Um arroz azedo, um joelhinho de frango que a gente ganhava de doação lá no 21 para fazer a sopa para as crianças, mas estava guardado na geladeira aqui da igreja uns dias e não tinha mais, nós fomos comer. Isso foi para quebrar muitas coisas erradas que eu tinha dentro da minha vida. Talvez você não precise passar por isso, mas talvez você esteja passando por um momento tão difícil dentro da sua casa. Talvez que você olhe para dentro da sua casa e você fale: eu não tenho mais como sair dessa situação. E eu quero dizer para você nessa noite: há como sair. Depender de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se colocar na presença de Deus, saber o propósito. Queridos, essas irmãs de Rio do Sul aqui, elas não tinham condição de vir para lá, elas não tinham condição de pagar um encontro, de ajudar o pastor Ednei a pagar o combustível. Sabe o que elas fizeram? Elas faziam prato, torta, pastel, sei lá o que mais vocês fizeram. Fizeram isso para vender, para levantar o dinheiro para trazer, para eles poderem vir. Fizeram a campanha não sei do que, né? Venderam não sei o que tanto. A feira do prato cheio. Mas fizeram para quê? Para poder vir. E muitas vezes, queridos, nós temos como abençoar vidas e não abençoamos. Muitas vezes Deus tem dado oportunidade de nós ajudarmos a outros e não ajudamos. Nós vemos isso muitas vezes através do quilo do amor, do quilo do doce, através da doação de roupa, talvez até daqueles brinquedos, aquelas roupas que estão na tua casa, lá socadas. Um dia eu vou usar. Você está 10 quilos acima na medida da calça aí, mas um dia eu vou usar. E está lá guardado, está até esticadinho para marcar. Mas, queridos, eu falo para vocês o seguinte: tem tanta gente que talvez até do teu lado precisando, talvez na tua empresa, onde você trabalha, talvez aonde você anda, talvez aonde você visita. Tem muita gente que talvez está andando de carrão e está comendo, o perdão da palavra, migalhas. Tem muita gente dizendo que tem, eu tenho, eu posso, eu sou. E muitas vezes está vivendo no fundão de um poço.
Mas se buscarmos a presença de Deus, se buscarmos e entendermos o propósito de Deus, tudo isso se mudará, tudo isso transformará. Queridos, para mim poder ministrar essa palavra hoje, eu fui ver nas minhas contas como é que elas estão. Eu não tenho dinheiro, mas não devo nada. Eu tenho minhas contas, que são pagas todos os meses, mas eu não devo nada. Eu não tenho conta de água atrasada, eu não tenho conta de luz atrasada. Eu ganho R$1.000 aqui da Shalom. R$1.000 eu ganhei da Shalom de Curitiba. R$1.000. E nós temos mais uma oferta. Mas eu pago R$300 de aluguel. Eu tenho água, luz, telefone e tudo mais para pagar. Mas não tem feito. O Senhor tem suprido dia após dia. Eu tenho um carro que não é meu. Meu sogro me abençoou. Use até eu precisar. Use. Mas tem manutenção. E Deus levanta pessoas, como usou já a Clarice, o Rafael para limpar o carro. Deus usou pessoas para mandar arrumar o meu carro, para encher o tanque. Deus usa essas pessoas assim. Mas para mim chegar a esse ponto, eu tive que passar pelo vale dos ossos para entender o propósito. Nós como família passamos muita dificuldade, mas hoje nós vivemos pela graça, pela bênção de Deus, e Deus tem suprido tudo aquilo que desejamos. Nós fomos viajar para o Rio Grande do Sul sem um tostão. Nós fomos para o Rio Grande do Sul sem gastar nada. Olha só, eu teria que pagar a viagem inteira, já ganhei desconto lá na Shalom. Deus levantou pessoas para nos abençoar. Os lanches que nós fazíamos na viagem, Deus usou os discípulos para nos abençoar, Deus usou pessoas da cidade para nos abençoar. E o dinheiro que nós tínhamos levado, o pouco dinheiro que nós tínhamos levado naqueles dias, nós sabíamos que se nós gastássemos, nós não teríamos para pagar a conta durante a semana. E o dinheiro que nós levamos, Deus supriu de certa forma, e pessoas nos abençoaram, que era o dinheiro que eu vou pagar todas as contas do mês, e fechamos o mês tranquilos, na bênção do Senhor. Agora, Deus não tem isso só para mim, Deus tem para a sua vida, Deus tem para todos nós. Queridos, nada contra quem tem financiamento, eu não menti pau em você não. Eu não tenho nada, você sabe o que é melhor para você. Se você tem um carro financiado, se você tem uma casa financiada e consegue pagar e não atrasa nenhuma prestação, e você consegue manter tudo certinho, é bênção de Deus. É bênção de Deus. Agora o problema é quando nós não conseguimos pagar. Aí, né, Diel? Contadora Diel aí sabe o que acontece com os juros, né, Diel? Mas Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais. Quero convidar você a ficar em pé. E eu creio que você deseja mais do Senhor. Talvez você não tenha sua casa própria. Talvez você não tenha seu carro próprio. Mas você deseja alcançar. E o Senhor diz a você, meu querido, que o Senhor tem isso para ti. O Senhor tem casa, o Senhor tem carro, o Senhor tem os teus celeiros cheios de alimento, transbordando de alimento para abençoar outras vidas. O Senhor tem isso para nós. O Ministério de Louvor vai estar cantando uma música. Nós, através dessa música, eu quero convidar você a meditar nessa letra e analisar a sua vida. E você que deseja algo mais de Deus, você que deseja ter sua casa, você que deseja ter seu carro, você que deseja quitar suas dívidas, você que deseja ser mais que vencedor, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Enquanto essa música estiver tocando, e medite nessa letra. E eu quero dizer a você, meu querido, que o Senhor quer te dar muito mais. Talvez você está com uma dívida longa, não tem mais, nem imagina como vai pagar. O Senhor diz a solução para isso, basta se for na minha presença. Talvez você tenha alguma coisa na justiça que está amarrada há anos, há meses,
O Senhor diz a solução para isso, desde que você se põe na minha presença. O Senhor quer te dar a vitória. O Senhor quer te dar a vitória. Hoje é uma noite de ceia do Senhor. Nós vamos cear juntos. E esse momento já faz parte da ceia. Quero convidar você que deseja algo mais de Deus para a sua vida. Você que deseja alcançar aquilo que você imagina impossível alcançar. Você que olha e fala, não, eu não jamais vou alcançar. O Senhor diz, se você for diante da minha presença, eu vou te dar na sua mão. Você que imaginou que jamais ia alcançar. Você que imaginou que estaria falido. Você que imaginou que era fracassado. O Senhor diz a você nessa noite, você é mais, muito mais que vencedor, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que deseja essa vitória, vira. O Senhor quer te dar esse algo mais.